Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui, a Igreja de Cristo reunida para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe as mensagens, para que outras pessoas venham ter um entendimento da palavra de Deus. Graça e paz. Abençoado, hoje nós vamos dar continuidade à nossa pregação falando dos filhos de Deus, né? Que são os Espíritos, e dizendo que é sempre um prazer em me reunir com vocês através desse canal, através do YouTube. Mais uma vez, graça e paz. Antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de fazer um comentário respondendo mais uma vez aqui o doutor Cícero, o doutor em teologia, que vocês viram aí que a nossa última pregação foi sobre os eleitos de Deus, né? Explicando que o homem natural, que o homem carnal, que o homem exterior, que o Haroldo Lira não é filho de Deus, e que o homem natural, o homem carnal, se dá de uma junção, de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, que foi o que aconteceu com seu Dácio, meu pai, e com a dona Inês, e que saiu eu, o Haroldo Lira, que não é filho de Deus, é filho dele, do casal. Que o doutor em teologia, ele não consegue entender isso, e ele entende que a mãe dele teve uma relação sexual com Deus, e que ele é que é filho de Deus, ele, o Cícero, e ele é doutor, ele não consegue entender. Então, eu não quero falar muito, para não fugir aqui do assunto, mas para me dar explicação, para mim levar o entendimento para o doutor Cícero. Quem sabe um dia ele vai pegar esse diploma dele de teologia e jogar no lixo, né? E então ele vai ter o entendimento, quando ele tiver a humildade de aceitar de que a teologia não ensinou nada para ele, e nem a igreja dos homens não ensinou nada, abençoado. Porque um ensinamento, o entendimento espiritual é dado por Deus, é dado pelo Espírito que já habita em nós. Então, quando é que isso passa a ter validade em você, ô Cícero? Quando tu jogar o teu diploma no lixo. Quando você reconhecer as grandezas de Deus e confessar de uma vez por todas que você não é nada, que o teu conhecimento não é nada. Todo esse teu conhecimento é dos homens, abençoado. É de doutrina de homem, não tem nada de espiritual. Então, eu preguei aí para vocês de que os filhos de Deus são os espíritos, e que já existe desde antes da fundação do mundo, e que foram mandados para cá, para essa terra, como veio Jesus de Nazaré, e que se revestiu de carne, né? Para representar o nosso país, que não é esse, né? E que nós somos embaixadores de Cristo, abençoado. Nós não somos daqui. E quem é que vai voltar? Não vai vir. O Filho de Deus não vai vir. Ele já está aqui, revestido de carne. Quando essa carne padecer, quando essa carne perecer, desaparecer, então esse Espírito que habita em nós e que tem um tempo determinado por Deus, né, que o Cícero diz que é mentira, vai voltar para casa, pessoal. É simples assim. Entende? Não tem grito. Não tem pular no mistério. Então, o que foi que o Cícero entendeu quando eu preguei que os eleitos de Deus são os espíritos? Olha aqui o comentário do doutor, como Deus é maravilhoso
e pegou a sabedoria do homem e aniquilou, né? E destruiu e tornou loucura, e pegou o que não são para envergonhar os que acham que são. No caso do doutor Cícero, ó, o Cícero respondeu assim: não podemos ser um espírito revestido de carne. Então ele está dizendo que Deus é mentiroso, que o filho de Deus não é o espírito, é a carne, são os homens. Então Deus pegou a mulher de todo mundo e fez filho. É o pensamento desse doutor, desse louco. Olha, não podemos ser um espírito revestido de carne, porque primeiro o Senhor criou o corpo de Adão e depois soprou o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Claro, né? Se não existia homem e mulher, eles não poderiam ter uma relação sexual, Cícero, porque não existia nem o homem e nem a mulher. Então Deus, ele fez a forma, doutor. Adão, ele era alma vivente, disseste bem, ele não era filho de Deus. Que você tem que pensar direitinho, porque o homem natural, quem é o homem natural? É o alma vivente, abençoado. Tu toma cuidado, tu tem que pensar, porque só quem tem um entendimento espiritual é o filho de Deus, e não é por nós, tá? É tudo dele. Então, Adão realmente, ele passou a ser alma vivente. Por quê? Porque Adão, ele foi feito para a desobediência. Ele foi feito para não obedecer. Então, da costela de Adão, ele fez a Eva, que era o vaso de honra. Deus primeiro fez o vaso de desonra, o vaso de desonra, o filho da perdição, Adão, e depois fez o vaso de honra. Fez o filho da salvação. Quem? Eva. E da mesma massa, do mesmo ventre de Eva, quando eles coisaram, saiu o vaso de honra e o vaso de desonra, Caim e Abel. E lá em Romanos, Paulo falou: quem és tu, ó Cícero, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar por que me fizeste assim? Não pode, abençoado. Ele é Deus, ele pode tudo. Então, o doutor Cícero disse que nós não podemos ser um espírito revestido de carne, porque Deus criou Adão e soprou na narina dele. Claro, abençoado, para dar o fôlego de vida, alma vivente. Adão, ele não era corpo, alma, espírito, ele é só corpo e alma, abençoado, igual um gato, igual um cachorro. Por isso que ele desobedeceu. Quem desobedeceu foi Adão, porque foi ele que recebeu a ordem para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Eva não recebeu ordem nenhuma. Quem desobedeceu foi ele. Ele que enganou a mulher. Foi assim que Deus disse. Entendeu, abençoado? E ele então se tornou alma vivente. Segundo o nascimento de um ser humano, olha, não há indícios na palavra que existe uma fila de espírito esperando para nascer. Isso seria espiritismo. Rapaz, como é que pode o cara ser burro desse jeito? Os espíritos de Deus, ô Cícero, Efésios 1:4, né? Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Cícero, tu já existia? Claro que não, ô Cícero. Então tu não é filho de Deus, abençoado. Tu é filho do teu pai, do marido da tua mãe. E o Espírito de Deus, se tu for um escolhido por ele, né? Quando a tua mãe engravidou, Deus enviou um Espírito que se revestiu da tua carne ainda no ventre da tua mãe, abençoado. E aí tu passou a ser o quê?
corpo, alma e espírito. Um espírito revestido de carne. Entendeu, cara? Entendeu não? Porque você não quer dizer que tu não sabe de nada, abençoado. Tu só vai entender quando você se olhar no espelho e dizer, olha, eu não sei de nada. Eu aprendi tudo errado. Que nem fez o Lira. Entendeu? Enquanto isso, tu vai ficar assim, macho. Deslizando na maionese. Sem saber de nada. Dizendo que a obra de Deus é espiritismo. Abençoado. Os filhos de Deus são os espíritos, abençoado. Igual a Jesus de Nazaré, que eu vou começar a pregar agora, ó. Preste atenção, não sai daí não. Então, abençoado, olha, vamos dar início aqui, né? Vamos dar início aqui ao entendimento, né? De quem são os verdadeiros filhos de Deus, olha. E vamos começar aqui por Hebreus 2,14. Vamos começar aqui por Hebreus 2,14, né? Que foi o que aconteceu com Deus. Deus, ele era um espírito. Ele era o espírito ele era, não. Ele sempre foi espírito. Antes, porém, todavia, contudo, ele quis andar aos homens. Ele quis andar no meio dos homens. E o que foi que ele fez? Se revestiu de carne. Ele entrou no ventre de Maria. A Maria engravidou. Não teve nenhuma relação sexual. Então, Deus, ele adentrou no ventre de Maria, né? E aí gerou Jesus de Nazaré, o judeu. O judeu Jesus de Nazaré, né? É o único homem da terra, do mundo inteiro, que era o verdadeiro filho de Deus. Antes, porém, todavia, contudo, né? Ele não foi nascido de uma relação sexual, o doutor Cícero. Ele não foi nascido de carne e sangue através de uma relação sexual. Ele foi gerado totalmente pelo Espírito Santo. Entende, abençoado? Então, Deus, né? Deus, na carne de Jesus de Nazaré, do judeu, ele se fez carne. Ele era um espírito revestido de carne. Como somos nós também, abençoado. Como somos eleitos. Só os eleitos. Não é quem aceita Jesus. Não é quem vai para a macumba do pastor e aceita Jesus. Isso aí é um engano, é uma mentira. Que você precisa reconhecer para poder entender. Simples assim. Então, olha, Hebreus 2,14. Presta atenção, tá? O que foi que aconteceu com Deus? Olha. Hebreus 2,14. Abre a Bíblia aí, Cícero, para tu dizer que a obra de Deus é mentira. Para tu dizer que a manifestação de Deus é mentira. Para tu dizer que Deus é mentiroso e que só você, com a tua macumba, é que fala a verdade. Tu não sabe de nada, inocente. Nada. Você está deslizando na maionese. Não só você, mas todo o sistema religioso, todo o sistema doutrinal. Tanto evangélico como católico, como tudo. Entendeu, abençoado? E vocês vivem de quê? Vocês vivem de usar o nome de Deus, né? Fazendo novela, fazendo filme, né? Roubando, né? E usa o nome de Deus para tudo, menos pregar as grandezas dele. Ele, para vocês, não fez nada. Entendeu, abençoado? E aqui nós pregamos o evangelho, abençoado. Aqui nós pregamos, né? A obra de Deus, a obra de papai, consumada em 7 dias. E estamos aqui pregando o evangelho, né? Do qual ele, Deus, revelou a Paulo. E que no 7º dia do qual ele terminou a sua obra, esse evangelho já existia, estava oculto. Então, olha, Hebreus 2,14. Visto, pois,
que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Que filhos? Quais são os filhos que têm participação comum de carne e sangue? Os espíritos, abençoados. Os filhos de Deus são os espíritos. E quem é a carne e o sangue? O homem exterior, o homem terreno. O homem natural, abençoado. O homem natural. O homem exterior. Nós somos dois em um. Nós somos o homem exterior, o homem natural. E nós somos o homem interior, o espírito. Então, olha, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, por que essa palavra está no plural, filhos? Porque não era só Jesus de Nazaré. Não foi só Deus que se manifestou como filho, porque ali era Deus. Então essa palavra está no plural, abençoado. Significa que não é só um filho, são vários. Vários, os espíritos. Entendeu, abençoado? E todo dia são espíritos arrebatados, não é transladado, abençoado. Transladado é tirar de um lugar para o outro. Tirar de São Paulo para o Rio. Arrebatado é puxar com força. Quando você morre, quando o homem terreno morre, quando chega o tempo determinado do Espírito de Deus, do qual foi enviado para cá e que tem validade, ele volta para casa, ele é arrebatado. É isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, olha, destes no plural, deste também, ele, Deus, igualmente participou. Entendeu, Cícero? Então, Deus, ele era um espírito. Como os seus filhos também são espírito. Então, Deus, ele é um espírito. O que foi que aconteceu? Ele veio para cá, para esta terra, para este mundo, esse mundo cósmico, no caso lá, né? Aquele mundo que já acabou, que não é mais o mundo de hoje, ele veio para o mundo para quê? Para ter participação de carne e sangue, para andar, para habitar e andar entre os homens. Foi o que ele fez. Ele andou entre os homens 33 anos, abençoado. Ele, revestido de carne. Como? Jesus de Nazaré, abençoado, o Messias. Então, olha. Então, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha, deixa eu te falar, né? Deixa eu te explicar isso aqui. Então, Deus, né? Ele se revestiu de carne para habitar e para andar entre os homens, e também ele veio com uma missão, com um objetivo. Qual era? Destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que essa palavra aqui está no presente? Ainda tem o poder da morte. Porque aqui está antes do ano 70, ainda não tinha sido destruído o diabo, então o diabo ainda tinha o poder da morte. Então, quem é o diabo? Primeiro, se ele veio destruir o diabo, né? E esse diabo foi destruído na cruz, quando ele falou tetelestai, esse diabo espiritualmente, né? As suas ações já não tinha mais nenhum valor, né? Espiritual. Quem é esse diabo? Então, como é que o pastor inventou um diabo aí e que esse diabo hoje ainda tá ativo? Se na cruz ele destruiu. Não faz sentido, né, abençoado? Por que, Lira? Porque o diabo do pastor, né? O diabo do pastor não existe.
O diabo do pastor, como eu já falei, que esse cão diz que eu prego a mesma coisa. O diabo do pastor, o Satanás, o demônio, já expliquei para vocês, né? O gafanhoto, que é o devorador, que é um gafanhoto, Joel 1,4, ou seja, tudo aí nesse sistema evangélico é uma mentira, é um engano, é só para te roubar, é só para te escravizar. Entende, abençoado? Então, Lira, quem é o diabo de Hebreus 2,14? O diabo de Hebreus 2,14, primeiro, já falei para vocês que diabo é o acusador, que foi Judas. O Satanás é o opositor, que se opõe a Deus. Então, quem era que se opunha a Deus na primeira aliança? E quem era o acusador da primeira aliança? Moisés. A lei de Moisés é que era o diabo, do qual Deus veio, como Jesus de Nazaré, para cumprir toda a lei de Moisés. O diabo, o ministério da morte, o opositor, o acusador, né, que era o inimigo dos judeus, era a lei, do qual eles se tornaram transgressor e que nunca chegaram a lugar nenhum. Então Deus veio, através de Jesus de Nazaré, para cumprir a lei e os profetas, que era o diabo, que ainda tinha o poder. Por quê? Porque a lei estava em vigor. A lei, juridicamente, né, ainda estava em vigor, e que só foi destruído, só foi derrubado, só foi acabado, só foi destruído não somente o templo, mas todos os opositores, né? Todos aqueles, desde Caim a Abel, de Abel, né? Desde o sangue de Abel até de Zacarias, né? Todos eles foram vingados com a vinda dele no ano 70. Mateus 24, 34, Daniel 9, 27. Então, o diabo, o opositor, o acusador, o Satanás, que era a lei de Moisés, definitivamente acabou. Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo. Então, foi para isso que Deus se manifestou como filho e se revestiu de carne e sangue. Entendeu, abençoado? Então, você vê, né, que essa palavra filhos, quem são os outros filhos? Nós. Todos aqueles, os eleitos de Deus, os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, e que estavam ali participando de carne e de sangue, né? Todos eles já voltaram para casa. Todos eles eram um espírito revestido de carne. Os que morriam antes do ano 70, o homem exterior, o homem carnal, o homem carne e sangue que morria, ele perecia, ele desaparecia, ele virava pó. E os espíritos, como ainda estava aguardando a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, que só se deu no ano 70, eles ficavam. Paulo usou a palavra dormem. Eles dormem. Por quê? Porque os espíritos, eles ficavam presos, né? Eles ficavam presos no ágio, na sepultura, no Sheol, no inferno. E aguardando o quê? A volta de Jesus, para que aqueles corpos fossem transformados, glorificados. E quando é que aconteceu isso? No ano 70, que houve o quê? Houve o arrebatamento espiritual, tanto dos espíritos que dormiam, que habitavam naqueles que já morreram, que pereceram, né? E que somente o espírito ficava dormindo. E os que estavam vivos foram arrebatados juntamente com eles. Entendeu, abençoado? Porque Deus, ele fez tudo num único sacrifício, abençoado. E se deu no ano 70. E os que nasceram depois, no nosso caso, já nasciam como os espíritos revestidos de carne.
o que ele vai escolhendo. O que ele escolhe, ele envia o Espírito e se reveste de carne. Passa o tempo determinado do qual ele determinou, e aí quando chega o vencimento desse tempo, ele é arrebatado, ele volta para casa. E o corpo, e o homem carnal, e o homem de nada se aproveita. A carne, ô Cícero, de nada se aproveita, nem o urubu não quer. Ô inteligente, que vocês querem é santificar o lira. Vocês não vão conseguir nunca, abençoado. Vocês não vão conseguir nunca. Que o lira, né, já veio para cá com defeito de fábrica. O lira é o diabo, o Satanás e o demônio está aqui dentro do lira, que é a nossa carne. Andai no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. Então, abençoado, o que que tu tem que fazer para não roubar, para não enganar, para não beber cachaça, para não fumar cigarro, para não pegar um câncer? Andar no Espírito, abençoado. Quando dá vontade de fazer essas coisas, você vai reconhecer, não, isso daí é obra da carne. E se eu fizer, eu vou colher. Tudo que o homem semear, vai colher. Quer beber? Bebe. Vai pegar um câncer. Vai pegar doença que a bebida dá. Quer fumar? Fuma. Vai pegar um câncer. Quer matar? Mata. Vai ser preso. Quer se prostituir? Se prostitui. Vai pegar uma doença venérea. Tu pode pegar a mulher dos outros, o cara descobre, vai te matar. Isso é obra da carne, abençoado. Que vocês dizem que é do diabo. Por quê? Muitos têm conhecimento, mas tem um salário de ladrão, não pode pregar. E outros estão enganados. Que nem o Cícero, né? O Cícero tá achando que é o cara, tá achando que tem um diploma de teólogo e acha que sabe alguma coisa. Não sabe de nada. Esse entendimento, ô abençoado, não tem faculdade. Essa faculdade é dada por Deus e somente Ele é que escolhe. Somente Ele só dá para quem quer, abençoado. E Ele deu para mim. Vai lá reclamar dele. Então, olha, 27 minutos, mas eu vou ler aqui para parar por hoje, né? Porque aqui não é só lido, e aqui não tem gritaria, não tem macumba. Aqui tem um culto racional, onde é para você entrar, para você abrir aí o YouTube, você ouvir e você aprender alguma coisa. Isso é que é o culto racional, abençoado. Onde tu usa somente o teu entendimento. Entende? Não é a macumba do pastor, que você passa a vida inteira como eu passei, e só não aprende nada, só passa a ter medo do diabo, medo do Satanás, medo do pastor, medo de tudo, medo da tua sombra. Entendeu, abençoado? Então, dando continuidade aqui, te explicando que os filhos de Deus são os espíritos, né? E que nós não somos daqui. Olha, quando nós dizemos nós não somos daqui, né? Eu não estou falando nós, o Lira, a Isabelle, né? A Mariazinha, a Chiquinha, não. Quando eu digo nós, eu estou falando com os espíritos, abençoado. Eu estou falando com os filhos de Deus. Nós, o Haroldo, a Isabelle, a Mariazinha, a Chiquinha, nós somos daqui do Brasil. O que não é daqui do Brasil, abençoado, são os filhos de Deus, os espíritos. E é da onde? De lá, do céu, do paraíso. Olha, Filipenses 3:20. Presta atenção, Cícero. Joga o teu diploma no lixo e vem adorar a Deus, abençoado, somente em espírito e em verdade. Entende? Olha, Filipenses 3:20. Paulo pregando aos filipenses, não a mim e não a você. Mais uma vez, nós não existia, abençoado. Paulo não poderia falar com nós se nós não existia.
Então, isso daqui foi escrito para você entender que Paulo está falando com a geração dele. Paulo está falando com as pessoas existentes naquele tempo. E no caso aqui, né, é uma carta aos Filipenses. E nós temos que ler para entender. Para nós entender. Entender que nós não somos daqui. Que os filhos de Deus não são daqui. E é o que o Paulo está dizendo a ele lá. E quando a gente lê, a gente entende. Entendeu, abençoado? Então, Paulo diz assim, olha. Pois a nossa pátria, Paulo falando com os Filipenses, está nos céus. O que é uma pátria? A nossa pátria, é onde você está ou é da onde você veio? Então, olha, pois a nossa pátria está nos céus. Então, você vê que Paulo não está falando, né, com o ser humano. Paulo não está falando com o ser natural, com o homem carnal. Por quê? Porque a pátria dos Filipenses era lá. E a do Lira? E a do Cícero? É aqui, o Brasil. Então Paulo não está falando com eles lá, com os homens da época. Paulo está falando com os espíritos abençoados. Que ele está dizendo que a pátria é no céu e nós somos do céu. Não, macho, nós somos terreno, nós somos daqui, do Brasil, inteligente. Então, olha, pois a nossa pátria, Paulo falando a eles lá, está nos céus, abençoado. Os espíritos, de onde também aguardamos, olha, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção, né? Paulo está dizendo aos Filipenses, olha, negada, a nossa pátria, a pátria do Filho de Deus, não é essa, onde nós moramos. A nossa pátria está no céu, da onde nós viemos. E da onde nós estamos aguardando, nós quem eles, nós não estamos aguardando. E por que Paulo diz, da onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque ele desceu do céu, né? Ele se revestiu de carne, ele passou 33 anos na terra, ele subiu aos 33 anos e voltou no ano 70, como espírito, sobre as nuvens. O que é sobre as nuvens? A justiça. Vir sobre as nuvens para os judeus era uma justiça de Deus contra aquele povo, contra aquela nação. Não é que ele vinha nas nuvens e que todo mundo ia ver. Não. Foi o acontecimento que se deu no ano 70, abençoado. A invasão do Império Romano, a destruição do templo, do diabo, a morte, a vingança para todos aqueles dos filhos da perdição, aqueles que mataram, aqueles que fizeram toda aquela maldade. E para a salvação para sempre, através do arrebatamento dos eleitos. Foi isso que aconteceu quando ele veio sobre as nuvens. Não era que ninguém ia ver. Ver a olho nu, espírito ninguém vê, abençoado. Então Paulo diz, olha, pois a nossa pátria está nos céus. A pátria de quem? Dos espíritos. Os espíritos que estavam revestidos ali do sangue daqueles que estavam ali no momento. Entende, abençoado? Então Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam aguardando, porque estavam antes da consumação daquele século, que tudo não passaria daquele século, daquela geração, que se consumou no ano 70. E nós, como nós somos depois, nós já nascemos do ventre da nossa mãe, revestido desse espírito
como embaixador de Cristo, e nós estamos aguardando? Não, ele já está em nós, ele já mora em nós, ele habita no nosso espírito. Somente os filhos de Deus, abençoado, é corpo, alma e espírito, e o Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito, que o teu pastor manda tu esperar Jesus. Então no 21, para encerrar, né, abençoado, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Aqui não está falando com nós. Nós nunca tivemos um corpo de humilhação. Nós já nascemos com esse corpo do qual Paulo está chamando de corpo de humilhação, né? Nós já nascemos com esse corpo glorificado. Entende? Nós já temos esse corpo que é o Espírito, que é o Filho de Deus, já glorificado. Aguardando somente o quê? Nós estamos aguardando somente, né? O vencimento do tempo dado por Deus para participar de carne e sangue aqui nesta terra. E quando chegar essa validade, aí estou voltando para casa, abençoado. Estou voltando para casa. O Espírito e a carne, Lira, vai para o inferno, para a sepultura. Então Paulo diz para eles lá, não para nós. O qual, então na vinda de Jesus, né? Na vinda dele, de Jesus, né? Na sua segunda vinda, né? Para a consumação de todas as coisas, da manifestação de Deus. E aí, depois da destruição, depois da destruição do diabo, depois da destruição do templo, depois da destruição da lei de Moisés, né? Depois da destruição da morte, que seria o último inimigo a ser vencido. E Lira, qual seria essa morte? A lei de Moisés, abençoado. O ministério de condenação e morte. Então, o último inimigo a ser vencido era a morte. Então, quando foi vencida a morte, né? Acabou a manifestação de Deus como filho. Ele entregou o reino ao Pai e aí passou a ser o que sempre foi, um só. Ou seja, é Deus único, né? Que não precisa dizer que é Espírito, né? Deus único, habitando, morando, andando em todos os eleitos. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo e a morada de Deus. Ele mora, ele habita em nós, abençoado. Nós não somos qualquer coisa. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que Paulo falou o nosso corpo de humilhação? Porque os corpos, os espíritos, né, ainda não tinha havido a transformação, a glorificação. Então, quando morria o homem terreno, né, esse espírito, ele ficava dormindo. Então, Paulo diz que era humilhação. O Filho de Deus, o Espírito, ficar preso na sepultura, né? Então, Paulo chamou o corpo de humilhação. Por isso que ele diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele, Deus, não é o Deus do pastor, tá? Não é o Deus dos evangélicos. Não é o Deus do católico, não é o Deus dos homens que tem igreja, que esse Deus aí não existe. Esse Deus aí é empregado do pastor. Esse Deus aqui é o Espírito que pairava sobre o vazio das águas. É aquele do qual antes dele nada existia. É esse Deus. Não é o Deus do pastor que é pobre, que é lascado, que precisa do teu dinheiro. Entendeu, abençoado? É outra coisa aqui. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia, do poder que ele, Deus, tem de até subordinar a si todas as coisas. Abençoado,
Isso daqui, abençoado, isso daqui é com toda a humildade, porque esse entendimento não é meu, nada é meu, mas é dado por ele, abençoado. Essas palavras, né, esse entendimento não é meu, e que ele está levantando as pessoas analfabetas e gaga para envergonhar os doutores, que é o que está acontecendo. Olha, vou parando por aqui, 40 minutos, passou do tempo. Vamos dar continuidade, eu vou chamar isso daqui de parte 2, né? Porque nós não terminamos. E se fosse terminar, ia 2 horas. Então não tem como pregar tudo de uma vez só, porque a gente explica, né? Porque a gente dá entendimento, para não deixar dúvida. Pedindo que você, mais uma vez, se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento, né? E deixe de ser escravo desse crente chamado pastor. Graça e paz.